Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Elas em Ação. É uma alegria ter você conosco em mais uma edição preparada, com muito carinho, informação e inspiração. Hoje vamos falar sobre temas que impactam diretamente a vida de muitas mulheres, trazendo conhecimento, acolhimento e ferramentas para enfrentar os desafios do dia a dia. Vamos conferir? Fique com a gente, participe e envie suas perguntas e comentários pelas nossas redes sociais oficiais, que aparecem aqui na telinha, porque cada história e cada dúvida tem um espaço e voz. Estamos aqui para interagir com o nosso público e fazer com que essa rede cresça cada vez mais. Temos um recado especial da psicóloga Michele Silveira, com orientações e palavras de incentivo para ajudar você a fortalecer sua saúde emocional. Vamos conferir? Hoje em dia, a gente vive um ritmo hiperacelerado, hiperconectado. O celular está o tempo todo ali muito perto, muito acessível. Isso acabou virando parte da nossa rotina. Especialmente as mães, as mulheres, os jovens, que já convivem com tanta demanda, tanta cobrança, tanta sobrecarga e tem pouco tempo para si, né? E esse excesso de estímulo de informação e de comparação, ela tem afetado diretamente a saúde mental. A gente acaba entrando num modo meio que automático, sempre respondendo, sempre estando em prontidão, sempre disponível. E aos poucos a gente vai acabando se afastando de si mesma, do que importa, que é o nosso interior. O problema é que o uso das redes, que poderia ser leve, poderia ser divertido, e muitas vezes acaba virando um vício. Um vício silencioso, um vício que vai chegando de mansinho, que as pessoas não vão percebendo. E aí, em algum momento, a gente se percebe que a gente passou pro limite. E aí começa a gerar ansiedade, insônia, comparação, sentimento de inadequação. Isso tudo já é um sinal de alerta. Um uso saudável da tecnologia, ela nos conecta, nos informa, até nos inspira. Agora, um uso adoecido, por um outro lado, ele desgasta, ele cobra, ele faz a gente se sentir, muitas das vezes, insuficiente. A comparação com as vidas perfeitas que aparecem nas redes sociais é um dos fatores mais prejudiciais. Mesmo sabendo que aquilo é só um recorte, né, que a gente acaba vendo só um pedaço da vida das pessoas, a gente acaba se apegando e achando que a gente está atrasada, que a gente não é boa o suficiente, que a gente não faz tudo direitinho. E isso vai minando a nossa autoestima, a autoconfiança e vai reforçando a ideia de que a gente precisa fazer mais, produzir mais, parecer mais feliz o tempo todo. Um outro ponto muito importante que a gente não pode deixar de pensar é o impacto dos algoritmos. Eles entregam sempre o mesmo conteúdo. Então, se você consome mais conteúdo que te gera medo, que te gera comparação, que te gera insegurança, esse ciclo vai ser sempre retroalimentado. E isso acaba sobrecarregando a mente, vai gerando mais cansaço emocional, vai começando a alimentar ainda mais um estado de alerta constante. E é por isso que é muito importante a gente fazer pausa, a gente criar filtros internos e ter consciência do que a gente anda consumindo. E isso é muito importante, que a gente fique alerta, prestando atenção do que a gente está recebendo nas redes sociais. Porque se você sente que você está presa nesse ciclo de curtidas, de notificações, de postagens, o primeiro passo, e não precisa ser radical, é silenciar as notificações. Ou até, também importante, limitar o tempo de uso e se reconectar com a vida. Isso tudo já é um começo. Como Viktor Frankl fala, viver os valores vivenciais, o que a vida tem para te entregar, o que a vida tem para te dar. E pedir ajuda profissional, que não é fraqueza, é coragem. Sabe por quê? Porque existe ainda um tabu quando a gente fala de saúde mental nas redes sociais.
Mas dá para a gente transformar esse espaço no aliado do autocuidado, do autoconhecimento. Quando a gente escolhe com mais critério, claro, o que a gente consome, o que a gente resolve seguir, os perfis que a gente quer estar ali consumindo, aqueles perfis que acolhem, que ensinam, que nos fazem bem, isso já é uma forma de proteger emocionalmente, já é uma forma de a gente blindar o que a gente está consumindo. E o recado que eu deixo para quem está se sentindo esgotada, ansiosa, sobrecarregada nesse mundo de conexões virtuais é: você não precisa dar conta de tudo, isso é muito importante. Fazer pausas, cuidar da mente, descansar do que te estressa também é uma forma de produtividade, de investir em você. Se você se desconectar um pouco, nem que seja um pouquinho, muitas vezes é a melhor forma de se reconectar com você mesmo. Temos um momento muito especial hoje no nosso programa. Recebemos a neuropedagoga Fernanda King, que vai compartilhar insights valiosos sobre o desenvolvimento e aprendizado, trazendo dicas práticas para pais, educadores e cuidadores. Roda aí! Olá, pessoal. Fernanda King aqui. Eu sou consultora educacional, dona de escola infantil, escritora, palestrante e mãe. E chegaram as férias escolares e vocês aí devem estar se perguntando: o que eu vou fazer o dia inteiro com essas crianças em casa, né? Para não cair na tentação de ficar o tempo todo no celular ou na TV. Então, calma, eu te entendo. Eu vim hoje aqui para dar dicas bem práticas e bem realistas para ajudar nessa missão de equilibrar o uso de telas com outras atividades. E sem precisar que você vire uma recreadora de festa infantil em tempo integral, tá? Então vamos lá comigo? Primeiro, crie uma rotina leve, mas é bom ter rotina. Criança precisa de previsibilidade, especialmente as menorzinhas, tá? Não precisa ser um cronograma militar, mas vale colocar no papel ou até numa lousinha, horário de acordar, horário da brincadeira da manhã. Você pode até incluir um momento de tela, mas que seja controlado. Lembrando sempre que se você for recorrer à tela, tem o que é menos pior. TV é melhor que tablet. Tablet com você do lado é melhor do que sem você. Jogos pedagógicos são melhores do que assistir vídeos de baixa qualidade e ficar fazendo dancinha, né? E lembra que o ideal é que de 0 a 3 anos é 0 tela. E se você conseguir até 6 só com TV, sem celular, melhor ainda. Depois você vem para um almoço em família e uma atividade aí pedagógica na parte da tarde, o banho, o descanso e o relaxamento. Esse processo de ir relaxando na hora de dormir é muito bacana. Você pode ler histórias, isso é muito importante. Uma rotina estruturada, ela dá segurança para a criança e organização mental para os adultos também, né? E quais atividades a gente pode fazer? Vamos aos exemplos práticos, né? Atividades simples, elas valem ouro, não subestime. O poder, por exemplo, de uma caixa de papelão que pode virar uma cabana. Vocês podem pintar a caixa juntos, decorar, colocar um lençol apoiado no sofá. Isso vira uma tenda. Você coloca ali bonecos. Isso rende horas de brincadeira de faz de conta, que é muito importante para a criança. Massinha, vocês podem fazer massinha caseira com farinha, com óleo. Façam massinha juntos. Pintem juntos, pintem com guache, pintem com tintas naturais, que você pode fazer com couve, cenoura, beterraba. Cozinhem juntos, brinquem de cozinhar, de panelinha. Essa brincadeira de panelinha, usando feijão, usando comida de verdade, é muito bacana. Pode deixar usar a faca com supervisão. A criança, ela gosta de estar envolvida, né? O segredo é para chamar ela para participar. Então, até para fazer esse almoço junto, chama a criança para cozinhar com você, faça um bolo e sempre que possível levar para fora. A criança precisa de natureza. Então, é o parquinho, é a pracinha, é o quintal, é dar uma caminhada no quarteirão, leva uma lupa, investiga a formiga. Eles precisam gastar essa energia e nenhuma tela vai substituir isso, o que o corpo precisa sentir. E uma outra dica, se você for recorrer a momentos com telas, intercala com atividades que envolvam o corpo. Até um banho gostoso de banheira, de balde, juntos, né, com a supervisão, é bacana. E combine esse tempo de tela. Se for usar, tem que ser controlado e você tem que ser firme. Não pode combinar e depois descombinar, porque isso é péssimo para a criança. É depois do lanche, 30 minutos, é um desenho, aquele desenho que você mais gosta. A criança entende e não adianta voltar atrás depois desses combinados, senão você vai perder a mão. E esteja presente, né? Mesmo que por pouco tempo que você esteja com a criança, não esteja no celular, né? Não esteja ali aparentando um cansaço, isso não é bacana.
criem memórias juntos, essas memórias ficam para sempre. Então é o cinema, é o teatro, é o piquenique que vocês fizeram no parque, é o jogo de futebol que foram juntos, é a livraria que foram escolher um livro juntos para comprar. Eu sei que, infelizmente, nem todos têm a possibilidade, mas se você tiver essa possibilidade de ir a uma praia, de fazer uma trilha leve com essa criança, como eu falei, o contato com a natureza é fundamental, principalmente na primeira infância. Então tentem, se você conseguir se organizar para fazer um passeio no final de semana, ou até uma pequena viagem junto com essa criança, isso aí é insubstituível. E ela vai lembrar, às vezes você acha que é muito pequenininha, não vale a pena investir numa viagem. A criança lembra, assim, muito mais do que você imagina, e não esqueça que você vai se lembrar para sempre. E por fim, mamãe, papai, respira. Não precisa ser perfeito. A criança não precisa de uma agenda ali lotada, né? A gente tem que investir, como eu falei, em tempo de qualidade, em um olhar com afeto e que esses momentos virem história para contar. E lembra que o tédio também é bom de vez em quando. Só balançar na rede, aquele fazer nada gostoso, também é importante para o desenvolvimento cerebral da criança. Aproveita essas férias e desacelera você também, larga o celular você também, lembra que o tempo passa muito rápido, a infância passa muito rápido, são só 12 verões, 12 primaveras, 12 invernos, então relaxa também, descansa um pouquinho se for possível, curta, aproveita e um beijo e até a próxima. Prepare seu cafezinho porque vem aí o Café com Cláudia. A doutora Cláudia Neves hoje traz uma conversa necessária para quem está atravessando um divórcio, ou para quem já passou por essa experiência, mas ainda sente ecos emocionais desse momento. Uma oportunidade para refletir, acolher e aprender a lidar com as emoções. Olá, pessoal! Hoje eu quero conversar com você que está atravessando um divórcio ou que já passou por isso, mas ainda sente os ecos emocionais desse momento. Porque o divórcio não começa quando o casamento termina. Ele começa dentro da gente, silencioso, lento e cheio de camadas que a gente nem sempre consegue nomear. Então, pega seu cafezinho e vem comigo, porque talvez essa conversa seja exatamente aquilo que o seu coração precisava ouvir hoje. As pessoas costumam achar que o que mais dói é o momento de assinar o papel. Mas a verdade é que o documento é só a parte visível de todo o processo. O que dói de verdade é aquilo que ninguém vê. Dói o luto do futuro imaginado, dói a sensação de fracasso, mesmo quando você sabe lá no fundo que fez tudo o que podia. Dói o silêncio da casa quando você chega no fim do dia. Dói explicar para os filhos, dói explicar para você mesma. Dói olhar para o guarda-roupa e perceber que muitas escolhas que você fez ao longo do tempo não tinham a ver com você, mas sim tinham a ver com agradar, manter a paz, evitar brigas, segurar o relacionamento no braço. Dói perceber o quanto você se moldou, se curvou, se adaptou, e dói ainda mais perceber que mesmo assim não foi suficiente. E eu preciso te dizer algo com muito carinho. Não era você que não era suficiente, era a relação que não tinha mais espaço para a sua verdade. E quando o relacionamento acaba, junto com ele acaba também uma versão da mulher que você acreditava ser. Aquela que acreditou no para sempre, aquela que segurou a fio a relação por muito mais tempo do que deveria, aquela que esqueceu de si mesma para priorizar o casal. E essa talvez seja a dor mais profunda, a dor de se reencontrar inteira depois de ser dividida por tanto tempo. Mas existe algo muito poderoso em tudo isso, e eu quero que você ouça isso com muita atenção. O divórcio é um portal. Ele não existe para te destruir, ele existe para te convidar a atravessar. Do outro lado desse portal, existe uma versão sua que talvez você nunca tenha conhecido. E no começo dói, muito mesmo, porque crescer dói, renascer dói. Mas quando você começa a olhar para si com mais compaixão e amor, quando você começa a entender que a dor não veio para te punir, mas para te despertar, algo começa a mudar.
O divórcio é um ponto final que abre espaço para uma nova história. Uma história em que você volta a ser a autora e não a personagem secundária. E aos poucos você começa a reconstruir os seus hábitos, a sua rotina, seus afetos, seu corpo, sua identidade e o seu mundo interno. E aí exatamente que a dor começa a se transformar em força. O ponto de virada não acontece quando o processo judicial acaba. Ele acontece quando você decide voltar para si, quando você entende que você merece amor sem esforço constante, que você merece paz sem negociar a sua dignidade, você merece alguém que te veja e não alguém que te coloque numa prateleira emocional. Você merece uma vida que caiba no seu coração e não apenas no seu currículo. O ponto de virada acontece quando você olha para trás e diz: eu fiz o melhor que eu pude e agora eu escolho o melhor para mim. E quando você percebe que aquilo que um dia te quebrou, hoje te dá coragem, coragem para colocar limites, para dizer não, para recomeçar, coragem para amar de novo, do jeito que talvez você nunca tenha passado antes, coragem de ser você mesma. O divórcio não te define, ele te revela. Ele revela sua força, sua resiliência, sua capacidade de seguir, mesmo quando seu coração ainda está aprendendo a caminhar sozinho. Então, se você está passando por um divórcio agora, respira. Você não está falhando, você está recomeçando. Você não está desmoronando, está se reconstruindo. E sim, você vai voltar a sorrir, vai voltar a amar, vai voltar a confiar. A vida sempre cria caminhos novos para quem tem coragem de atravessar as suas dores. Esse não é o fim da sua história, é apenas o fim de um capítulo, e capítulos podem ser reescritos com muito mais verdade, leveza e amor próprio. Na próxima semana, eu te espero para mais um Café com Cláudia, aqui no Elas em Ação. Até lá! Na Acessibilidade em Foco, continuamos com os questionamentos enviados pelas mães através do WhatsApp, dando respostas e orientações importantes para o dia a dia da inclusão. Informação, acolhimento e troca de experiência que ajudam a construir caminhos mais sólidos, acessíveis para todos. Vamos conferir? Olá, boa tarde. Estamos iniciando mais uma Acessibilidade em Foco aqui no Elas em Ação. Hoje nós vamos continuar aquelas perguntinhas da semana passada no grupo das mães. Nós estamos de férias, mas paramos um pouquinho para gravar para você. Por isso o nosso cenário está um pouco diferenciado hoje. E vamos lá. Primeira pergunta da Lúcia, de Brasília, do Distrito Federal. A Lúcia fala o seguinte: doutora, eu estava de férias com minha filha especial e ela foi impedida de brincar no parquinho do shopping. E não havia nenhuma informação sobre restrições. O que faço? Pois me senti muito mal em ver minha filha ser excluída. Veja bem, Lúcia, a Lúcia não me traz mais informações em relação à especialidade da criança, né? O que é que a criança tem. Mas, independente disso, qualquer restrição em qualquer local, área de lazer, cultura, esporte, qualquer restrição ela tem que ser identificada. Então tem que ter ali uma placa, tem que ter alguém informando por que eu não posso adentrar aquele ambiente. Então qualquer tipo de restrição tem que ser informado ao consumidor. Seja de forma escrita, seja de forma verbal, não verbal, seja qualquer tipo de comunicação tem que ser informada esse tipo de restrição. Se não houve restrição, ao tentar adentrar o parquinho, alguém tem que ter informado o porquê. Não sei se foi a condição. Às vezes tem lugares, né, que, por exemplo, o meu filho, ele anda de cadeira de roda. Existem lugares que a cadeira de roda não pode entrar, não é seguro para a cadeira de roda entrar. Então, não se trata da condição especial daquela criança, mas de segurança para aquela criança. Então, não houve preconceito. Na verdade, houve uma proteção, uma prevenção para aquela criança, porque o brinquedo não tem segurança para a condição específica, especial daquela criança. Então, tem que se distinguir isso muito bem.
Se, por exemplo, não foi explicada a situação, não teve de comunicação, de restrição, não foi explicado o porquê que seu filho não deveria entrar, e a depender ali do que aconteceu, na forma que você foi abordada, cabe sim uma indenização. Então, aí você procura a Defensoria Pública ou a OAB para procurar seus direitos. Lembrando que sempre é bom ter uma testemunha ou imagens do ambiente. Não sei se houve aí, alguém filmou, se algum transeunte passou e filmou, alguém que estava com você filmou, ou até as imagens do próprio local. Então, do próprio shopping ali que fornece, né? Então, assim, com pedido judicial, há esse fornecimento dessas imagens. No entanto, essas imagens têm um tempo, né? A maioria das imagens, a cada 30 dias, são renovadas e cai. Então, aí, a depender do tempo aí de filmagem, às vezes não consegue mais resgatar, tá bom? E a Ana, também lá do Distrito Federal, fala o seguinte: meu filho com deficiência tem direito de brincar acompanhado em todos os brinquedos? Vamos lá. Se a criança precisa ser acompanhada, né, é uma condição de saúde que necessita ali de um acompanhante, ela não tem esse problema, ela pode sim brincar acompanhado. No entanto, quando você me pergunta todos os brinquedos, é muito amplo. Eu volto na pergunta anterior. Tem brinquedo que não é seguro, que não está preparado para a condição de saúde de todas as crianças. Então, realmente, existem casos específicos, especiais, que há essa restrição. Como eu já falei aqui da cadeira de rodas, às vezes de muleta, às vezes, por exemplo, uma pessoa que está dentro do espectro, o nível de suporte, a depender ali do nível de suporte, há assim, brinquedos, né, que não são tão adequados, né, para aquela condição da criança. Então, assim, o acompanhante sempre pode, né, a gente sempre vê a possibilidade aí de acompanhar, mas os brinquedos vai depender da segurança para aquela criança, para a condição que ela está. Tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Agradeço a sua audiência até aqui e conto com vocês a semana que vem. Até lá!
O tempo por aqui passa tão rápido, não é mesmo? Que estamos chegando ao finalzinho do nosso Elas em Ação de hoje. Agradecemos a sua audiência, participação e carinho. Que as reflexões de hoje inspirem você a cuidar de si mesma, a se fortalecer e a transformar desafios em oportunidades de crescimento. Não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. Compartilhe o nosso conteúdo, o nosso programa, envie para um amigo, para um familiar e para o nosso WhatsApp as suas dúvidas, sugestões para a semana. Temos um encontro marcado na próxima sexta-feira, às 14 horas, aqui na Com Brasil TV. Até breve. Tchau, tchau.